O que a gente viu, então, até agora? A gente viu função par, função ímpar. Depois a gente viu função inversa. Depois a gente viu taxa de variação, que é meu coeficiente angular. Tá? A gente viu isso tudo até agora. E aí, continuando, a gente vai ver crescimento e decrescimento. O que é isso? De qual função? Tem que ser da função afim. Tá? Função afim, por quê? Porque a gente está estudando função de primeiro grau. Então, o que é uma função crescente e decrescente? Quando a gente tem a função afim, eu tenho f de x é igual a x mais b, certo? Como que eu vou determinar se a minha função é crescente ou se ela é decrescente? Eu vou determinar pelo meu a. Eu tenho a maior que zero e tenho a menor que zero. O que é isso? O a maior que zero é quando o meu a é positivo. E quando eu tenho a menor que zero é quando o meu a é negativo. Ah, Kétria, eu não tenho função o a igual a zero, não? Não, porque se eu pego e elimino, coloco zero aqui, 0x eu eliminei. Ela deixou de ser função afim. Função afim é do tipo ax mais b. Eu preciso de um x, tá? Por isso que eu não tenho um igual a zero. Então, quando eu tenho o meu a positivo, que é o a maior que zero, eu tenho uma função crescente. Quando eu tenho uma função com a menor que zero, ou a negativo, eu tenho a função decrescente. E aí, para isso, eu tenho gráficos. Eu tenho os gráficos de crescente e de decrescente. Então, ó, vou fazer os dois aqui. Função crescente e função decrescente. Que é uma coisa que a gente vai precisar de uma simulação de gráfico para eu poder fazer o estudo de sinal, tá? Então, ó, dentro dos gráficos, eu também posso analisar se ela é crescente ou decrescente. Como assim? Um gráfico x, y, zerinho. De decrescente eu vou colocar de cá. Como que é um gráfico de uma função crescente? Ela sai da minha esquerda e cresce no sentido da minha direita. Então, ó, eu posso pegar e fazer isso aqui. Ele saiu da esquerda e, ó, subiu para a minha direita. É uma função crescente. E uma decrescente? Ele sai do alto lá da esquerda e desce para a minha direita. Então, função crescente, função decrescente. É sempre nesse sentido? Sim. Só que a minha reta, ela pode estar saindo no meio, pode passar no meio, pode passar para baixo, para cima, tá? Mas o sentido é sempre esse. Sai da esquerda, sobe para a direita. Sai da direita, sai da esquerda, aliás, e desce para a direita. Função crescente, função decrescente. E aí, normalmente a gente identifica se ela é crescente ou decrescente no início da função mesmo. Por exemplo, eu tenho essas funções aqui, ó. F de x é igual a 5x mais 8. F de x é igual a 3 menos 2x. Essas duas aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar se a função já está no formato correto. Qual que é o formato correto? F de x a x mais b, tá? Esse é meu formato padrão, é o formato que eu preciso que a função esteja. Então, fica a dica. Chegou numa função de primeiro grau, olha se ela já está certinha, para não ter erro depois. Então, o que a gente faz? Confere, ó. F de x, ok. Um número com x, ok. E um número sozinho. Essa tá
certinha, fofinha. Eu venho e tiro o meu A e tiro o meu B. O A é o que tá com o X, então 5x, o meu A vale 5. E o B, o que tá sozinho, 8. Beleza. O B a gente vai usar depois para uma outra coisa, tá? Inicialmente a gente vai estudar o A, coeficiente A. Então, coeficiente A deu 5. Aí eu vou pensar, o 5 é positivo ou negativo? 5 é positivo, né? Se ele é positivo, essa é uma função crescente. Então, se eu precisar desenhar um gráfico dessa função, tem que ser uma reta nesse sentido. Não que ela tenha que passar nesses pontos, ela pode passar aqui no meio, igual eu falei, pode passar para baixo, tem problema não. Mas o sentido da reta é esse, não pode dar diferente. Nesse caso aqui, eu tenho que ver se está no mesmo formato, ó. Não tá, porque o x está depois. E é onde eu vejo muita confusão. Eu vejo gente olhando assim, fala, A é 3, B é menos 2. Não é. Porque eu tenho que escrever essa função no formato original, que é o x primeiro. Então, ó, menos 2x mais 3. Agora a função está escrita certa. Aí agora eu vou tirar o A e o B. O A, o valor que está com x menos 2. O B, o valor que está sozinho. O A deu menos 2, é um valor negativo. Se é negativo, é uma função decrescente. Tá? Então, função crescente, função decrescente. Se é uma função decrescente, se eu tiver que construir um gráfico, ele vai ficar neste sentido. Ele não pode, em hipótese nenhuma, ficar desse jeito. Se ficou desse jeito, tá errado. Essa é a característica do gráfico da função crescente. A decrescente é caindo, tá caindo alguma coisa. Sempre eu olho o crescimento de função, gente, olhando da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, subiu, crescente. Esquerda para a direita, desceu, decrescente. Tá? É uma coisa que tem que ficar muito, 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 muito clara. Até aqui, todo mundo lembrou?